Vou começar com Marcelo, se tu pode trazer para a gente um destaque a respeito disso, porque a gente vai falar sobre o Salah, mas o Rafinha tá dentro desse grupo aí dos favoritos de momento. Eu acho que vale daqui a pouco a gente colocar, falo do Hans Flick, porque ele é perguntado, muito induzido a dizer que sim. Eu acho que ele fica muito desconfortável de ter que falar sobre o tema. Normalmente os técnicos não gostam e acho que nem se importam muito para isso. Existem alguns clubes, e acho que existiu um momento que todo mundo que pisava no Barcelona tinha que falar que era o Messi, todo mundo que pisava em Madrid tinha que falar que era o Cristiano Ronaldo, e foi um período que realmente teve uma dualidade no futebol muito grande. De resto, acho que está todo mundo pensando em ganhar os títulos, em quem quer que seja que faça os gols, os técnicos não estão nem aí, e eles querem, todo mundo quer ganhar. Mas é claro que gera todo esse interesse, então daqui a pouco vale colocar o que disse o Hans Flick, que me pareceu mais desconfortável do que afirmativo a resposta dele. O certo é que começa até aqui em Barcelona um questionamento, porque para eles o Lamine Yamal é o melhor jogador do mundo e pode ser que o Rafinha seja o melhor da temporada. Pelos números, pelo que está fazendo o Rafinha, então começa-se aqui ter mais ressonância para o que está fazendo o Rafinha. É o principal participador de gols do Barcelona na temporada, né? 25 gols, 16 assistências, são 41 participações, 13 menos do que o Mohamed Salah, se eu não estou enganado. Acho que o Salah tem 22 assistências e 32 gols, 54, se eu não estou enganado, é isso. Aí, olha aí os números. 32, 22, 54, o Rafinha 25 e 17. Essas assistências sempre variam dependendo da fonte, né? O 25 e 16 que eu olhei é do Opta, do Rafinha. Agora a UEFA está considerando assistência chute na trave, né? E tem lugar que considera pênalti sofrido também, né? Tem algo que eu acho curioso, o que tem ali participação em gol na Champions. A UEFA está considerando rebote do goleiro, né? Rebote de goleiro, sim. O chute do Vinícius lá foi considerado assistência e, enfim. Tem isso aí, participação em gol na Champions, que é 3 gols, 4 assistências do Salah e o Rafinha 9 e 4. Tem um número do Rafinha que eu acho interessante, que é dos 7 gols que ele marcou na Champions, 4 deram a vitória ao Barça. Ou tiraram o time de um empate, por exemplo, contra o Bayern de Munique. Ele fez 3 num 4-1. Os 3 gols dele deram a vitória ao Barcelona, né? Se tira os gols do Rafinha, fica 1-1. Um gol dele contra o Dortmund. O jogo foi 3-2. Se ele não marca aquele gol, o jogo é 2-2. Então, eu sei que não é a melhor conta do mundo, porque tem todo o contexto envolvido, mas os 7 dos 9 gols do Rafinha na Champions deram vitória ao Barcelona. Então, além de ele ter muitos bons números na Champions... Deram ponto, né? Deram ponto, né? Mas eu acho que não teve nenhum que gerou empate. Eles geraram... ou tiraram de derrota, por exemplo, 5-4. O empate foi só com o Atalanta, né? Mas ele não faz gol, ele dá 2 assistências naquele jogo. Exatamente. Por exemplo, contra o Benfica, o 5-4, se não são os 2 gols dele, seria 4-3. Então ele sai de uma derrota para uma vitória, mas em outros casos saiu de um empate para uma vitória também. Então, além de serem muitos gols, são muitos gols muito úteis. Não é aquele gol que, contra o Estrela Vermelha o cara fez 4 gols. Não, ele fez muitos gols em jogos muito grandes. E o Salah, nesse ponto, aí já abrindo o debate para a Gil e para o VS, na Liga dos Campeões, por exemplo, no último jogo ele deixou bastante a dever, né? No primeiro mata-mata do Liverpool, que não teve a fase de mata-mata, entrou direto nas oitavas, o Salah deixou a desejar. E ele não está assumindo dentro da Champions todo o protagonismo que o Rafinha está assumindo para o Barcelona dentro da Liga dos Campeões. Porém, ele está sendo esse cara na disputa do Liverpool para a Premier League, que já é só saber quando que o Liverpool vai ganhar a Premier, porque está com uma vantagem muito grande sobre o Arsenal, segundo colocado. E dentro da Premier, sim, acho que o Salah está mostrando esse poder de decisão para o possível título do Liverpool. Nesse momento, para vocês, a briga é essa, Rafinha e Salah. Para mim, sim. Acho que pode ter uma surpresa, claro, porque primeiro essas votações sempre podem acontecer surpresas. As votações são muito subjetivas e conta muito a Liga dos Campeões e esse mata-mata da Liga dos Campeões. Então, acho que tudo pode acontecer. Por exemplo, se o Real Madrid for campeão e o Mbappé tiver boas atuações nessa reta final, o título pode ir para ele, né? O The Best, Bola de Ouro, enfim. Mas acho que o Salah ele fica à frente por 2 questões. Primeiro, porque os números são melhores. Ele é o artilheiro da Premier League, se não me engano, com 27 gols. E na hora de votar, pensando na cabeça ali de quem vota, a grife do Salah é maior. E também o histórico do Salah, né? A sensação de que talvez, se ele tivesse
uma concorrência um pouco menos complicada nas outras temporadas, ele poderia ter sido eleito o melhor jogador do mundo em outro contexto. Então, acho que isso conta muito. Agora, se o Barcelona for campeão com o Rafinha assim, decisivo, aí não tem como, né? Acho que seria muita injustiça. E para mim, hoje, o Rafinha é sim o melhor jogador da Liga dos Campeões. O Salah falta ser um pouco mais decisivo, na minha opinião, na Champions. E até no último jogo contra o PSG, acho que eu não estou enganada, né? Mas o Elliott, que marca o gol, entra exatamente no lugar do Salah. E isso fala muito do que o Salah não fez em campo. Eu acho que vai acabar, como de costume ali, precisando ver o que vai acontecer na Champions. Porque, por exemplo, se a Champions ganhar o Barcelona ou se a Champions ganhar o Real Madrid, eu acho que é muito difícil um jogador. Lembrando que esse ano tem o Mundial de Clubes lá, mas eu não sei qual o impacto que o Mundial de Clubes vai dar para uma votação dessa, porque vai ser a primeira e tudo. Então, acho que, considerando que a votação vai ser no momento normal ali, logo depois da temporada europeia, considerando que a Champions vai ter um peso muito grande, porque esse ano não tem Eurocopa, esse ano não tem Copa do Mundo, acho que a Champions vai prevalecer muito. A chance do Salah ser melhor do mundo sem ganhar a Champions é se um time que ganhar a Champions não tiver nenhum jogador muito midiático ou muito protagonista. Tipo, se a Inter de Milão ganhar a Champions, vamos supor, vai lá, ganhando aqui, ali, ganhou a Champions. Se a Inter de Milão ganhar a Champions, eu acho que não será nem bola de ouro, nem bola do mundo, nem o melhor do mundo, será alguém da Inter de Milão. Acho que vai prevalecer o que o Salah fez na Premier League. Se o Bayern de Munique talvez ganhe, dependendo da forma como for, eu acho que tem mais chance, tem chance do Salah continuar prevalecendo pelo que ele fez na Premier League, em relação a um Kane, por exemplo. Agora, se ganhar o Barcelona ou se ganhar o Real Madrid, que são times que puxam muito voto, são jogadores que puxam muito voto, né? Ou o Lamine Yamal. O Rafinha, eu acho que de fato está atrás. Você vê as cotações aí, o Rafinha está atrás do Vini Júnior, por exemplo. Eu fui olhar outro dia ali aquele compilado de cotações. Em primeiro, se eu não me engano, está o Salah, o segundo está o Yamal, o terceiro é Mbappé, o quarto Vinícius Júnior e quinto estava o Rafinha. Então, assim, que é uma coisa que aí, logicamente, a cotação de casa de aposta e tudo também é influenciado pelas apostas que já foram realizadas, né? Tem essa questão, mas o Rafinha, acho que ele tem aí nessa questão de grife um espaço a percorrer. Então, eu acho que vai depender muito do que acontecer na reta final da Champions, de quem vai ser campeão da Champions. Se ganhar uma Inter de Milão, ganhar um Bayern de Munique, talvez se ganhar o Arsenal, sei lá, não sei como, eu acho que pode prevalecer o Salah apenas com o que fez, entre aspas, ou esse apenas, entre aspas, na Premier League. Porque, de fato, na Champions, acho que o Salah tá devendo. Para mim, isso já era antes da pausa, tá? Eu me lembro que a nossa produção aqui da TNT Esportes pediu para eu votar no melhor jogador da Champions depois da pausa de dezembro ali, aquela pausa antes do jogo de janeiro. Para mim, eu já tinha falado lá que era o Rafinha, que acho que nos jogos da Champions o Rafinha, ninguém está jogando mais que o Rafinha. Mas tem muita água para passar debaixo dessa ponte ainda. Eu até acho, quando o Vés estava falando, eu pensei, se a Inter vencer a Champions, ela é líder do italiano e ela está na semifinal da Copa Itália. Se ela levar também os títulos domésticos, numa dessa, vão acabar escolhendo um Lautaro, que acho que tem 2 gols mais que o Thuram, e que por já ter alguns anos ter ido mais ou menos bem, porque a Argentina também ia levando ele, né, e colocava alguém da Inter, aí colocava o Lautaro. Essa temporada é bem pior do que as outras, ele fez 30 na outra, acho que ele tem 17 gols marcados até aqui, ou 18. Mas eu acho que dependendo do número de títulos que fizer, o Bayern deve ganhar o alemão, tá 8 pontos na frente do Liverpool, sem ser rodado, os dois perderam. A trajetória. O que eu acho que o Salah tem de vantagem sobre o Rafinha nesse momento é que ele vai ganhar a Premier League. E talvez o Rafinha não ganhe na Liga. La Liga tá todo mundo por 1 ponto, tem 11, 12 rodadas pela frente, absolutamente tudo pode acontecer. Quando estiver faltando uma semana, pode mudar, quem for primeiro virar terceiro. E o Salah vai ter já um título muito importante no bolso, sim ou sim, sendo o melhor jogador do campeonato, porque o Liverpool não vai perder o campeonato inglês.
Esse aí disparado, né? Aí essa é uma vantagem que ele tem sobre todo mundo. Ele vai ganhar um campeonato muito difícil, muito midiático, sendo o grande nome em números e em atuações desse campeonato. E aí depois vai ser a história da Champions. Se amanhã o Liverpool cair, e amanhã nem digo se amanhã o Lautaro fizer muitos gols, mas se daqui para frente o Lautaro marcar contra o Feyenoord, aí depois marcar se passar o Bayern, aí depois se marcar contra o Barcelona, aí depois se marcar contra o Real Madrid, numa dessas pode mudar. Mas nesse momento o Salah tem uma vantagem muito grande. Ele já tem o título nacional embaixo do braço como grande jogador do torneio. Tem muita gente no nosso chat falando sobre o Mbappé, né? A temporada do Mbappé, ela é muito irregular. A gente não tem um Mbappé fazendo uma temporada de Salah, por exemplo, dentro de La Liga, em que em todo jogo a gente tem a participação do Mbappé em gols, de que ele é protagonista do time em todos. Então, a temporada do Mbappé, ela é irregular. Ela começa bem, aí ela cai, aí ela volta a ficar muito bem, aí o Mbappé entra marcando, dando assistência praticamente todo jogo, e agora ela decai de novo, né? Então, falta regularidade para a temporada do Mbappé, e tem um ponto que dentro do próprio Real Madrid são muitos os protagonistas. Óbvio que ele chama muito o seu artilheiro, mas eu acho que a reta final de Champions, caso o Real Madrid passe pelo Atlético e avance, eu acho que pode ter uma discussão interna dentro do próprio Real Madrid de se é o Mbappé ou não é o Mbappé, porque pode ser que não seja o Mbappé o cara da reta final da temporada, né, Vess? E aí o presidente da UEFA lá e o editor da Bola de Ouro falaram isso, né? Que o próprio Real Madrid canibalizou o Vinícius no ano passado, porque o Bellingham teve muito voto, o Carvajal teve muito voto. Eu achei aqui o artigo que eu queria, é do Odds Checker, que é um site especializado em meio que fazer um balanço de todas as cotações. Hoje, em primeiro lugar, nesse balanço das cotações, está o Salah, em segundo, Mbappé, terceiro, na média, tá? Tem algumas casas que estão diferentes, mas em terceiro está o Vinícius Júnior, em quarto, Rafinha, e em quinto, o Lamine Yamal. Então... Oi? Então, e aí tem uma coisa que é interessante, que... Pelas cotações, hoje, nesse balanço aí de cotações, pegando a média de... Nem todas as casas já têm esse mercado, fazendo uma média dos que tem. Hoje está Salah em primeiro, Mbappé, Vinícius, Rafinha e Lamine Yamal em quinto. E o que você falava antes, que você tinha visto o Lamine em segundo, eu também já tinha visto isso. E eu acho que o que está acontecendo é que o Lamine, eu acho que não faz um gol desde 2 de fevereiro, alguma coisa assim. Ele não faz um gol há quase 40 dias. E o Rafinha tá marcando nos jogos importantes, nos jogos grandes. Contra o Benfica, o Lamine foi substituído e o Rafinha fez o gol da vitória. Assim, tem uma diferença. Outra coisa é que o Lamine será aos 27, 28 anos. Mas hoje existe uma diferença prática em produção grande entre os dois. E outra coisa também é o encantamento, né? Você compra ingresso, você compra ingresso para ver um jogo que tá o Lamine e não tá o Rafinha, ou que tá o Rafinha que não tá o Lamine? Eu acho mais normal comprar ingresso para ver o Lamine. Ele faz o olho brilhar. Agora é mais fácil que o time vença com o gol do Rafinha do que com o gol do Lamine. É uma matemática. O Rafinha tem o dobro de gols do Lamine na temporada. E talvez essa mudança que o Vés estava falando, que as casas de apostas já dão, esteja acontecendo em Barcelona. Porque a gente já começa a ver na imprensa e na torcida mais gente falando que se o Rafinha continuar assim, ele vai ser o melhor do mundo, do que se o Lamine continuar assim, que ele vai ser o melhor do mundo nessa temporada. Eu me lembro, Beckler, você estava com a gente num programa do De Placa que foi isso, e eu falei exatamente isso. Eu falei, gente, isso daí estão criando uma narrativa que hoje não corresponde. Eu acho que daqui a 5 anos o Lamine Yamal vai ser disputa todo ano para ser bola de ouro, e acho que o Rafinha não vai estar nesse papel. Mas nessa temporada, o jogador que compra o barulho do Barcelona é o Rafinha. Saí de lá achando que eu estava falando a coisa mais natural do mundo. Quando eu saí, estava caindo o mundo na minha cabeça, nas redes, dizendo que eu odeio o Lamine Yamal. Eu falei, gente, vocês estão loucos. E eu tinha dito horas antes, dizendo, cara, a noção de jogo do Lamine Yamal, você vê que é um cara diferente, porque ele toma a decisão. Então, tipo assim, é só uma constatação. Acho que agora, com o passar do tempo, e tá natural, tá, gente? O que o Lamine Yamal já fez já é muito grande, então, mas é normal oscilar e tudo. Acho que hoje a temporada é o cara que, na hora de tirar o time da situação, quem tem sido o Rafinha. Acho que até de forma de memória, eu acho que até mais do que o Salah, né? Porque a Liga dos Campeões pesa muito. Então, assim, acho que é tudo... Mas continuo dizendo, tem muita coisa para passar debaixo dessa ponte, vai depender muito de quem ganhar a Champions. Se continuar, se o Real bater campeão aí com
Mbappé ou Vinícius ou Bellingham decidindo jogo atrás de jogo, o foco vai virar para eles lá. Acho que tem muita coisa. Hoje, de fato, até por números e por serem muito o protagonista do time, apesar do Lamine Yamal encantar mais, o que o Lamine Yamal fez no jogo contra o Atlético de Madrid é brincadeira, cara. É brincadeira o que ele fez naquele jogo. E aí acho que saiu só com uma assistência, né? E o Rafinha com duas. Hã? E o Rafinha com duas, né? E o Rafinha com duas. Então você vê assim, você fala, cara, quem assistiu o jogo, vê que o jogo circulou todo no pé do Lamine Yamal, mas na estatística não configurou, e que tá ok. Pode ser assim também. Então tem essa questão, mas acho que hoje o foco é Salah e Rafinha, mas na bola de ouro tudo pode mudar, né? No balanço da onda, a bola de ouro pode mudar. Sobre Rafinha e Lamine, tem uma frase que é do Alberto Blaia, que é um comentarista que eu gosto aqui, e que ela é muito verdade. O Lamine tem mais golaços que gols. Os gols fáceis valem igualzinho os golaços. Se você for ver, a maioria dos gols do Lamine são golaços. Ele tem muito golaço. Só que são poucos gols. Ele tem que fazer os golzinhos também. Os golzinhos valem iguais. Dá os mesmos 3 pontos pro time e tal. E ele tá numa seca de fazer gols. E aí, às vezes, o jogo dele, que às vezes é muito exuberante, não tem tanto peso porque falta a definição. Fora a oscilação. O melhor jogo que eu vi do Lamine, tem esse contra o Atlético de Madrid, tem outros muito bons. Contra o Bayern de Munique, eu acho que ele jogou demais e o Rafinha fez 3 gols, mas o que ele bagunçou o Davis é uma enormidade, é contra a seleção brasileira. Aquele jogo do Lamine é um absurdo. E o jogo seguinte é um jogo bobo do Barça. É um Barcelona Leganés, é um Eibar, um time verde. O Eibar joga de azul e vermelho, contra o Barça joga de outra cor. Era um jogo de um time muito classe baixa aqui de Barcelona logo depois. E é o pior jogo que eu já vi do Lamine Yamal. Eu sei que a gente está falando de um ano atrás, esse jogo foi em março do ano passado. Foi exatamente um ano atrás. Mas é que é normal que um garoto menor de idade, que ele oscile, ele fazer grandes atuações e fazer jogos muito abaixo. É totalmente normal. O Rafinha, que oscilou nos 2 primeiros anos, agora está mais maduro. Então, gerar tudo isso em cima do Lamine, eu acho que é muito negativo para ele. Semana passada o Thierry Henry falou do Bojan, que quando apareceu tinha esses números e tal, e que parecia que logo depois do Messi vinha um novo Messi, e o Bojan virou que virou. Então é bastante negativo que se puxe tanta responsabilidade para cima de um garoto que não tem 18 anos. Gil, eu já quero mais a tua opinião em relação à disputa interna do Barça entre Lamine e Rafinha, mas vamos escutar o Hansi Flick, porque parece que o João fez funcionar o sistema aí operacional. Bora, João. Of course. I think he performed well this season, and it was really good. It's really good to see that. So for us, he always helps us with his dynamic, but also when you saw the goals he scored, the 5-4 the match before, but also the 1-0, it shows everything about him. He has this hunger, and he is really when he attack, and you could see it. It's only the only way to go out in this situation is to score a goal, and this is really good to see that, because he's a player very focused on that, and I'm happy that he's here and then on this level. Ele não crava, né, Gil, o Rafinha como o cara do Barcelona na disputa, mas eu acho que ele deixa assim muito claro que para ele é o cara que tem decidido o jogo para o Barcelona, né? Que ele fala dos gols e tal. Eu acho que nem cabe cravar, porque você também tem um outro jogador que tem possibilidade de ser eleito melhor do mundo. É a mesma coisa que o Ancelotti cravar o Mbappé melhor do mundo. Não, você tem Vini. O Rodrigo é outro que sofre muito com essa questão de não ter grife, né? É o jogador, na minha opinião, mais regular do Real Madrid, dos 3 ali. E a gente nem falou o nome dele, né? Porque a verdade é que para ele ser eleito melhor do mundo, ele vai ter que fazer uma temporada inquestionável. Pela falta de grife, né, por ter menos grife do que os outros, e também por estar inserido nesse contexto de Real Madrid, em que Mbappé e Vini também vão para um lado mais individual. O Rodrigo, muitas vezes, o que ele faz no jogo, a importância dele no jogo, não vai se traduzir em assistência, não vai se traduzir em gols, então isso é muito difícil, principalmente para quem vota, que a gente sabe que muitas vezes a pessoa que vota não vai assistir muitos jogos ali dos jogadores que estão em questão para serem votados. O Yamal também tem muito isso, né, de se a pessoa não assiste o Barcelona e olha as estatísticas, vai achar que é uma temporada
bem meia boca, mas a verdade é que o Yamal, muitas vezes, ele bagunça o jogo, como o Beckler falou, e isso não vai entrar na estatística, tem muito o encantamento, levar a marcação, tudo isso envolve, a gente tá falando de um menino de 17 anos, isso impacta demais também na análise em geral, mas acho que o Rafinha, além de tudo, é um líder do Barcelona e um jogador que a gente vê que se compromete demais, né? Acho que desde que o Hans Flick assume o Barcelona, a gente não tem muitas questões assim envolvendo o Rafinha. É sempre um jogador que parece muito regular, muito disposto e um líder que faz a diferença em campo. Agora, o Salah, só outro ponto. O Salah, como ele não renovou ainda, né? Não perdi nenhuma informação. Não renovou. E como existiu a possibilidade dele ir para a Arábia Saudita, não sei se também pode rolar do tipo, e como ele vai sair do Liverpool, essa pode ser a última chance de coroar o faraó, então talvez tenha essa mística, né, a depender do que vai acontecer aí com o futuro do Salah. Assim, são bola de ouro, por exemplo, são 100 votantes, né? Acho que, assim, tem de tudo, né? Tem desde gente que vota de qualquer jeito, até gente que vai querer homenagear um ou outro, até gente que vai votar de uma forma mais criteriosa. Isso que Gil falava sobre a mudança de chave do Rafinha com o Hans Flick, a confiança. Com o Xavi, o Rafinha teve 8 jogos completos em 2 anos, com o Hans Flick já são 24, em menos de uma temporada. São 3 vezes mais em 1/3 do tempo, talvez. Você muda completamente o que um treinador espera do jogador e o outro. E desculpa, mas com o Xavi ele também entregava, né? Porque, se eu não estou enganada, nas 2 temporadas anteriores ele só perdeu para o Lewandowski em relação à participação em gols. Né? Os números eram bem piores do que nessa. Ele já tem, por exemplo, nessa temporada mais gols do que nas 2 últimas somadas. Só que ninguém participou de mais gols do que ele, a não ser o Lewandowski nessas 2 temporadas. Eu acho que no final das contas os títulos vão contar muito, e eu tô bem curiosa para ver o que o Super Mundial vai entrar nessa aí, porque se os grandes clubes que estão dentro do Super Mundial, que contam com grandes jogadores, fizerem, eu não sei até que ponto vai, principalmente para os votos da América do Sul, para os votos não tanto da Europa, que no final das contas eu acho que não vai observar tanto, mas talvez o resto do mundo dê, por terem mais clubes de outros lugares, pode ser que tenha algum tipo de relevância. Mas eu acho que essa temporada vai ser... assim, para um Real Madrid ou para um Bayern de Munique, considerando que Liverpool e Barcelona não estão no Mundial, e considerando que o City já não está mais na Champions, para um Bayern, para um Real, o Super Mundial pode ratificar um título de Champions, por exemplo, né? Então, vamos supor, o Real ou o Bayern ganha a Champions, aí eles vão para o Super Mundial lá com maior gás. Pode ser que o Super Mundial ratifique isso, né? Se o Mundial lá, o Mundial de Clubes da FIFA, ou o Super Mundial, como queira, não chamar muita atenção na Europa, aí vai prevalecer muito a Champions. Por quê? A gente falou sobre isso, eu fiz um exercício sobre isso. No ano, a Europa teve 42 votantes nos 100 da Bola de Ouro, né? E a gente teve um desvio absurdo de primeiros lugares para o Rodri nos votos da Europa. Nos votos da Europa, o Rodri teve 70% de primeiro lugar, o Vinícius teve 22%. Nos votos dos outros lugares, nas outras confederações, teve sempre muito parelho ali. 40% para o Vinícius, 36% para o Rodri. 42% para o Rodri, 28% para o Vinícius. Então, assim, os votos de primeiro lugar, né? Então, assim, os votos da Europa fizeram o Rodri ser o Bola de Ouro, porque ele ganhou 70% dos 42 votos da Europa, ele ganhou como primeiro lugar. Então, se a Europa não olhar muito para o Super Mundial, aí é mais uma coisa que vai, principalmente a Bola de Ouro, o debate é mais amplo, mas principalmente a Bola de Ouro vai prevalecer muito o que fizer na Champions. Se não tiver nenhum grande protagonista na Champions, como a gente falou aqui, aí acho que vai prevalecer essa campanha fantástica do Salah dentro da Premier League, né? Mas acho que a gente tem que colocar também a possibilidade do Harry Kane, né? Ele faz uma boa temporada, 31 gols e 10 assistências, provavelmente vai ser campeão alemão, e tem toda aquela coisa, né, de um cara que nunca ganhava títulos e possibilidade de ganhar 2 títulos ainda dentro da Allianz Arena, uma Champions, acho que é... Mas eu acho que no caso do Harry Kane... mesmo, né? Uma baita narrativa, né? Só a Champions pode dar a possibilidade, né? Eu acho que o Salah com a Premier tem um peso muito maior do que o Harry Kane com a Bundesliga. Não, total.